A importância suprema da oração é o tema da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, assim creio. O texto bíblico está na carta de Tiago, capítulo 5, versículo 16, a última parte que diz assim: orai uns pelos outros, para serdes curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação, ou nos seus efeitos, como diz outra versão. Aqui, irmãos, nesse texto temos uma exortação para orarmos uns pelos outros. Orai uns pelos outros. E a fim de estimular-nos a oração, o autor afirma que a súplica de um justo, e todos nós somos justos, porque já fomos justificados pela fé em Cristo, declarados justos. Então, se tu já recebeste a Jesus como teu Senhor e Salvador, tu és um justo. E a Bíblia diz que a tua súplica pode muito na sua atuação, nos seus efeitos. E logo depois de dizer isto, Tiago apresenta como exemplo a vida de oração do profeta Elias, versículos 17 e 18. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Irmãos, é um fato que Deus é soberano. Quer dizer, Ele faz o que quer. Tudo está sujeito à sua vontade. É um fato que Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua soberana vontade. É um fato que Deus está sentado sobre um alto e sublime trono e tem todas as coisas, todas as rédeas da história em suas mãos. É um fato que a vontade de Deus sempre prevalece. Sempre. Entretanto, Deus, na sua soberania, decidiu agir através da oração do seu povo. O Deus soberano decidiu isso. Eu vou agir através da oração do meu povo. Irmãos, precisamos entender que há determinadas coisas que Deus não fará se não pedirmos. Há determinadas coisas que não acontecerão se não clamarmos. Por exemplo, se queremos sabedoria em nosso viver diário, precisamos pedir. Tiago diz isto: ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Tem que pedir, que a todos dá liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então tem que pedir. O texto é claro: se tem falta, peça. Para receber, tem que pedir. E Tiago vai mais além: peça com fé, não duvidando. E no capítulo 4, Tiago reforça a necessidade de pedirmos para recebermos o que necessitamos e esperamos do nosso Deus. Ele diz: nada tendes porque não pedis. Então, há coisas que deixamos de ter, que deixamos de receber, porque não pedimos. Estava até na vontade de Deus,
mas não pedimos. Nada tendes, porque não pedis. Apesar de Deus conhecer todos os nossos desejos e todas as nossas necessidades antes mesmo de pedirmos, em sua soberania determinou só dar-nos determinadas coisas, se pedimos. Se não pedimos, não vamos ter, não vamos ver, não vamos experimentar. Vejamos o exemplo do cego de Jericó. Ele ouviu que Jesus passava pelo caminho onde estava a pedir esmolas. E quando ouviu que era Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas diziam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus ouviu, mandou chamá-lo e perguntou-lhe: que queres que te faça? Jesus não sabia. Pode parecer uma pergunta despropositada, porque Jesus bem sabia qual era a maior necessidade e o maior desejo daquele homem cego. Não era uma esmola que ele buscava de Jesus. Não pediu esmola. Jesus sabia o que ele queria, mas perguntou-lhe: que queres que te faça? E quando o cego respondeu a pedir: Senhor, que eu veja. Este é o meu pedido, que eu veja. Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. Irmãos, de que maneira o cego demonstrou a sua fé? Ao pedir insistentemente e especificamente pelo que desejava receber de Jesus. Ele não disse simplesmente: Senhor, me abençoa. Não. Sim, mas qual é a bênção que queres? Qual é a bênção? Há que ser específico. Ele disse: eu quero ver. Nada menos do que isso. Pediu e recebeu. Mas teve que pedir. Eu quero ver. Em Mateus 7, irmãos, Jesus reforça a necessidade de pedirmos. E em algumas ocasiões pedir com insistência, para recebermos a bênção que precisamos. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. O texto é claro: pedi, buscai, batei. Irmãos, certas coisas jamais acontecerão e deixaremos de ver a glória e o poder de Deus em determinadas coisas se não pedirmos, se não buscarmos, se não batermos na porta do céu através da oração. Vamos perder. Vamos deixar de ganhar, vamos deixar de ver o agir de Deus. Olha, irmãos, o que o próprio Deus diz sobre isso, através do profeta Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus não diz: anunciar-te-ei coisas grandes, não. Antes ele diz: clama a mim. Tem que clamar para que eu responda. Clama a mim. O resultado: responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Mas, irmãos, às vezes continuamos sem ver essas coisas grandes e firmes, porque não clamamos. A promessa de Deus era responder com coisas grandes, mas para isso era necessário que o povo clamasse. Outra evidência disto, irmão, encontramos lá em Ezequiel. Ezequiel, através do profeta, Deus fala de algo
que ele até queria fazer. Ele queria, mas não fez. Sabe por quê? Porque não encontrou ninguém que intercedesse por aquela situação. Ezequiel 22, 30 a 31. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus está a dizer, eu busquei um intercedor, alguém que intercedesse por essa terra, mas a ninguém achei. Por isso, derramei sobre eles a minha indignação, com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Irmãos, para mim, esse é um dos textos mais tristes da Bíblia. Deus diz que estava a esperar por alguém que intercedesse pela cidade de Jerusalém, para que ele não a destruísse por causa dos seus pecados. Mas como não encontrou um só intercessor, ele diz, porém a ninguém achei. Porque não encontrou um só intercessor, a cidade foi destruída. Já pensaste nisso? Que talvez algo deixou de acontecer porque não oraste? Já pensou? Porque não intercedeste? Uma bênção, um milagre, uma necessidade, algo que deixou de acontecer porque não intercedeste. Já pensou nesta possibilidade? Aqui em Ezequiel aconteceu isso. A ninguém achei. Por isso a cidade foi destruída. Algo que era para ter acontecido, mas que não aconteceu, justamente porque não oraste. Já pensaste nisso? Como diz Tiago, não tendes porque não pediste. Não aconteceu porque não pediste. Irmãos, algumas coisas podem deixar de acontecer, sim, principalmente coisas grandes e firmes, se não orarmos. Mas Deus é soberano, sim. Exatamente por ser soberano, na sua soberania, Ele determinou que assim fosse. Que assim fosse. Sabe por quê, irmãos? Isso nos ajuda a depender mais de Deus. Se recebêssemos tudo sem orar, sem pedir, a gente nem ia reconhecer que veio de Deus. Foi o acaso, ou foi a minha inteligência, a minha sabedoria, meus esforços. Mas quando Deus diz, só vou dar se pedir, é para a gente saber de onde veio, saber que eu sou Deus. Porém, há pessoas que dizem, não, a oração não muda nada, não creio. Todavia, não é o que vejo na Bíblia, não é o que já experimentei na minha própria experiência, e também o que vejo na experiência de muitas pessoas que foram abençoadas pela oração. Ouça o testemunho do salmista no Salmo 34. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Salmo 34, versículo 6. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Agora veja o exemplo de Ana. Quem era Ana? Ana era uma mulher estéril, não podia ter filhos, isso a envergonhava grandemente, a deprimia, mas o que fez Ana? Resignou-se,
Desistiu? Não. Ela clamou fervorosamente ao Senhor pela bênção de ser mãe. Era uma situação praticamente impossível. Para os homens era impossível. Ela era estéril. Mas clamou. 1 Samuel 1,10 diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Orou ao Senhor e chorou abundantemente. E o resultado da sua oração fervorosa encontramos no versículo 20. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, o milagre aconteceu e teve um filho. E chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. Irmãos, Ana reconheceu que aquele filho ali era resultado do seu pedido ao Senhor. Ana recebeu a bênção que tanto queria, porque pediu fervorosamente. Outro exemplo da eficácia da oração, a mudar circunstâncias, a operar milagres, encontramos na vida do rei Ezequias. O próprio Deus havia mandado o profeta Isaías avisar o rei que ele morreria de uma determinada enfermidade. Amanhã vais morrer. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás. O que fez Ezequias? Orou fervorosamente, a pedir a Deus que o livrasse daquela doença de morte. E observem qual foi o resultado da oração de Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Em resposta ao clamor de Ezequias, Deus não somente deu-lhe mais 15 anos de vida, o que seria muito para quem morreria no dia seguinte, mas além disso, também livrou Jerusalém das garras impiedosas do poderoso império assírio. Agora vejamos o exemplo do rei Josafá, quando se viu ameaçado pelos moabitas e amonitas. Crônicas, 2 Crônicas 22, 3. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Josafá orou assim, versículo 2 e 3: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Eu acho essa parte belíssima, irmãos, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Já te encontraste alguma vez nesta situação, sem forças para resistir, sem saber o que fazer? Os nossos olhos estão postos em ti. Não sei o que fazer, não tenho força para resistir, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá buscou o socorro de Deus.
orou pela ajuda de Deus, pela intervenção de Deus. E qual foi a resposta? E Deus deu a Josafá uma extraordinária vitória sobre aquela situação em que ele não tinha forças para resistir e nem sabia o que fazer. Ele foi vitorioso. Irmãos, há vários outros exemplos no Antigo Testamento de como Deus agiu através da oração para salvar, abençoar, socorrer os que clamaram pelo seu socorro. Há vários exemplos. Por isso o profeta Naum declarou: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como Deus, o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, passarei agora para alguns exemplos no Novo Testamento, porque o Deus do Antigo Testamento também é o Deus do Novo Testamento, como é o mesmo Deus hoje. No Evangelho de João encontramos a promessa de Jesus que disse: até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Irmãos, pensem comigo, se lá no tempo do Antigo Testamento, antes de Cristo, homens e mulheres conseguiram grandes coisas através da oração, mas sem que orassem em nome de Jesus, porque ele diz: até agora nada pediste em meu nome, mas conseguiram grandes coisas através da oração, sem que orasse no nome de Jesus. Imagina agora o que podemos conseguir ao sermos autorizados a orarmos em nome de Jesus, esse nome que está sobre todo nome. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis. Essa é a promessa. É a promessa. E em Atos capítulo 3, nós vemos Pedro a tomar posse desta promessa para curar um paralítico que pedia esmolas na porta do templo. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. O evangelista Marcos conta a experiência de um pai que buscou Jesus para curar o seu filho endemoniado. Marcos 9, 22, 24. E aquele pai falou a Jesus ali, angustiado, desesperado: Senhor, se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Mesmo a confessar que tinha uma fé pequena, Jesus ouviu a oração daquele pai aflito e curou o seu filho. A minha fé é pequena, Senhor, ajuda-me. E Jesus curou. A igreja em Jerusalém teve várias experiências de vitórias, livramento, cura, salvação, através da oração. Talvez um dos mais notáveis tenha sido o livramento que Deus deu a Pedro. Livramento porque a igreja orou incessantemente por ele. Herodes havia mandado prender a Pedro numa prisão de máxima segurança, onde seria
praticamente impossível fugir. E a intenção de Herodes era mandar matá-lo logo após a festa da Páscoa. Mas vejamos o que aconteceu. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas, irmãos, observem o que fez a diferença. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado em duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o dispersou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Porque a igreja orou incessantemente por Pedro. As cadeias que lhe prendiam se romperam. Os guardas ficaram paralisados. Apesar da porta de ferro que dava para a rua, se lhe abriu por si mesma. E Pedro foi liberto. Foi um livramento extraordinário como resultado das orações da igreja por Pedro. Ele estava condenado à morte, seria decapitado no dia seguinte, mas a igreja orou. Isso fez a diferença. Provavelmente foi com base nesta experiência que Pedro mais tarde escreveu aos crentes da sua época, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Os irmãos observaram no texto, quando Pedro estava preso, ele dormia, estava ali acorrentado, entre guardas, sem nenhuma possibilidade de fugir, sabia que no dia seguinte seria decapitado. Quem dormiria numa situação desta? Mas ele dormia, porque ele colocou isso aí em prática, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então durma, porque ele cuida. E porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, continua a mudar circunstâncias através da oração, a transformar pessoas através da oração, a curar enfermos através da oração. Eu creio nisso. Deus restaura filhos e filhas através da resposta à oração. Deus visita a sua igreja e fortalece a sua igreja através da resposta à oração. Deus age, irmãos, por meio da oração. E esse Deus que age por meio da oração diz: agindo eu, quem impedirá? A oração não é para gente forte. Não é. É para gente fraca. Por isso Paulo dizia: quando estou fraco, é que sou forte, porque eu oro. Nós não oramos porque somos fortes, mas oramos porque de fato temos consciência da nossa fraqueza. A oração é a força mais extraordinária que existe na face da terra, porque a oração une a fraqueza humana à onipotência divina. A oração conecta o altar da terra com o trono do céu. A oração sobe até o trono de Deus e a bênção desce generosamente, graciosamente, poderosamente sobre nós. É verdadeira a frase que diz: quando a igreja ora, o céu se move, a terra treme e coisas extraordinárias acontecem na história. Alguém já disse que o diabo não se importa quando a igreja se reúne, por exemplo, numa assembleia ordinária, extraordinária, mas que o inferno treme quando a igreja ora. Quando a igreja ora. Então te faço uma pergunta:
Tu realmente crês que Deus age por meio da oração? Crês? Uma segunda pergunta: como está a tua vida de oração? Tens desperdiçado e negligenciado este poderoso recurso que o Senhor coloca diante de ti? Irmãos, é preciso dizer, não é a oração que é poderosa, não. Poderoso é o Deus que responde à oração. Crês nisto? Não é o pastor que é poderoso. Poderoso é o Deus a quem o pastor ora. Irmãos, isso é importante, porque quando lemos o que os heróis da fé conseguiram através da oração, como por exemplo diz o escritor aos Hebreus, pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então, quando lemos essas façanhas, quando lemos sobre esses heróis da fé e o que alcançaram através da oração, podemos ser tentados a pensar: mas eu não tenho a mesma força, o mesmo poder, não tenho a mesma fé dessas pessoas. E então, ao duvidar de nós, isto é sutil, irmãos, ao duvidar de nós, duvidamos que Deus vai responder às nossas orações. Eu não duvido de Deus, eu duvido de mim. Duvido da minha oração. O poder da oração não está em ti, e nem mesmo na tua oração. O poder está no Deus a quem oras, e no nome de Jesus, que está sobre todo nome. Lembra do pai que disse a Jesus: eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. Apesar dele mesmo reconhecer que a sua fé era tão pequena, Jesus atendeu a sua oração e curou o seu filho, porque o poder estava em Jesus. Agora veja o caso de Elias. Elias orou e desceu fogo do céu sobre os profetas de Baal. Em outra ocasião orou e ressuscitou o filho da viúva de Sarepta. Elias conseguiu grandes coisas através da oração. Elias era poderoso, Elias era Elias. Quem sou eu diante de Elias? Mas agora escuta o que Tiago diz de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, carne e osso, irmãos, humano. E orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Quero que preste atenção, irmão, nesse detalhe. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não era um super-homem, mas era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele teve medo quando foi ameaçado por Jezabel. Entrou em depressão. Escondeu-se numa caverna e desejou morrer. Ele achou que ele era o único crente na face da terra. Mas esse Elias, que escondido na caverna parece tão fraco, obteve grandes vitórias em resposta à oração, porque o poder não estava em Elias, mas no Deus ao qual Elias orava. E como disse Paulo aos Efésios, Deus é poderoso. Deus é poderoso para fazer tudo, muito
muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Irmãos, e sabe qual é o poder que em nós opera? É o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. O poder da ressurreição de Cristo. Então orem sem cessar. Perseverem em oração. Meu irmão, minha irmã, não desistas de orar. Se estás diante de uma causa difícil, se te sentes sem força para lutar contra determinado problema e não sabes o que fazer, persevera em oração. Não desista de orar por sua família, por teus filhos, por teu esposo, por tua esposa, por teus netos. Certa ocasião, ao verem Jesus a orar, seus discípulos lhe pediram: mestre, ensina-nos a orar. Não estavam simplesmente a pedir que lhes ensinassem como orar, mas a orar mesmo, a orar, a terem a vida de oração que viram em Jesus. Que o Senhor, irmãos, nos ensine a orar. Eu quero aprender a orar mais. Que o Senhor nos torne melhores intercessores, que nos faça compreender a importância suprema da oração. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Então que faça nascer no coração dos que verdadeiramente são seus mais anseio pela oração, mais prazer na oração, tanto na oração individual, como também na oração coletiva, para que haja mais oração no quarto secreto da oração, como também uma maior participação nas reuniões de oração da nossa igreja, a oração coletiva, principalmente nos cultos de quinta-feira, irmãos, quando nos reunimos para orarmos juntos uns pelos outros, por nossas famílias, pelos que estão a passar por alguma dificuldade, pelos enfermos, por um avivamento espiritual, pela salvação dos que moram aqui em Setúbal. É isso que fazemos aqui às quintas-feiras. Oramos, oramos, oramos. E tu não vens? Onde estás? O que estás a fazer? Há algo mais importante? Irmãos, há tantos motivos, tantas causas, tantas necessidades pelas quais devemos orar. Então que o Senhor nos ensine a orar. Não a como orar, mas a orar. Oração individual. E também oração coletiva na igreja. Amém?